Agora, passando o nosso panorama da guerra na Ucrânia, nós vemos que os ucranianos dizem ter reconquistado parte de territórios ocupados pela Rússia. Inclusive, um relatório mostra que das 4 regiões anexadas pela Rússia na última semana, apenas Lugansk tem um patamar muito alto, de 99% de ocupação russa no seu território. Todas as demais regiões têm aí uma porcentagem de ucranianos e do exército ucraniano tendo controle, o que dificulta exatamente a apropriação dessas terras por parte do exército russo, principalmente a província de Donetsk, onde aí temos mais de 30% ainda na mão dos ucranianos. Zaporídia e Kherson também seguem a mesma toada, quando nós vemos que a própria cidade de Kherson e as suas regiões fronteiriças com aquilo que a Rússia agora considera a Ucrânia e o seu próprio país, vemos que os ucranianos têm avançado muito por conta dos armamentos doados pelo Ocidente nas últimas semanas, algo que tem dificultado a vida do presidente Putin para incorporar esses territórios, a distribuição de passaportes, a introdução também do rublo russo nessas regiões, além, é claro, da dominação econômica de todas aquelas riquezas que pertencem a essa região, tanto na questão agrícola como na questão industrial. Os países europeus prometem uma nova rodada de sanções a ser anunciada depois dessa anexação que muitos deles consideram ilegal, mas ao mesmo tempo sofrem com a crise econômica e também com a falta do fornecimento de gás após o vazamento do gasoduto Nord Stream e da própria falta de oferta no mercado internacional para esse inverno que se aproxima, algo que pode colocar entraves por próprios membros da União Europeia em votar contra esse pacote de sanções que tende a ser apresentado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Todas as atualizações vocês terão sempre aqui conosco em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. E ainda seguindo com essas atualizações, mais uma informação nova para você. Os ucranianos na cidade de Zaporídia bloquearam o tráfego em protesto por não terem permissão para voltar às cidades ucranianas hoje ocupadas pela Rússia. Os manifestantes afirmaram que não podem passar pelos postos de controle ucranianos porque os soldados dizem que a proibição é causada por questões de segurança. Agora, Kawaguchi, começo esse giro sobre essas atualizações com você. O Luca Bassani trouxe alguns pontos importantes para a gente comentar, que é sobre essa anexação ilegal dessas 4 regiões, que pode render novos pacotes de sanção à Rússia e, inclusive, mais armamentos doados pelo Ocidente aos ucranianos. Sem perspectiva de fim à guerra, justamente diante desse novo capítulo, né? Dessa anexação considerada ilegal. Exatamente. O presidente Putin fez esse movimento, ele estava com uma escassez de tropas ali na frente da Ucrânia, então ele teve que fazer uma mobilização parcial. Isso trouxe bastante impopularidade para ele. Os russos começaram a ser chamados para combater em maior escala e eles não gostaram nada disso, a grande maioria da população. Então ele teve que meio que apresentar um troféu para os russos, ou seja, falar, olha, essa guerra já está gerando frutos, nós conseguimos conquistar 4 regiões que são muito importantes, isso vai ser bom para a Rússia, faz parte da propaganda que ele faz para o seu público interno. Só que no campo de batalha ele está sofrendo reveses. Hoje, por exemplo, houve um grande avanço de tropas blindadas ali na região de Kherson. Os russos começaram a perder terreno, eles estão mais ou menos a 30 quilômetros da cidade onde fica, o que é bastante estratégica, próxima dessa usina de Zaporídia. Os russos perderam muito território ali naquela região. No campo de batalha está ficando complicado para eles. Agora, professor Pedro, o Kawaguchi falou dessa perda já de algumas regiões lá em Kherson. É a recuperação de parte dessas regiões pelos ucranianos? É possível que isso aconteça também nessas outras regiões ocupadas hoje pelas tropas russas, ou é cedo demais para a gente dizer falar de uma recuperação desses territórios ucranianos pelos ucranianos? Eu acho que o ponto essencial você toca que essa guerra não vai acabar tão cedo. E esse é o principal desafio da próxima presidência da República. Quer dizer, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, caso o ex-presidente Lula seja conduzido ao poder novamente, o mundo mudou. É esta ciência que nós temos que ter. Quer dizer, o mundo de 2023 é um mundo muito diferente do que o mundo que o presidente Lula pegou em 2003 e também já é um mundo radicalmente diferente do mundo que o presidente Bolsonaro pegou em 2019.
é um mundo que nós estamos vivendo uma espécie de caos sistêmico. O presidente que foi eleito agora, ou reeleito, vai encontrar um mundo em guerra, e é uma guerra na Europa, e é uma guerra que envolve uma potência nuclear diretamente, que é a Rússia. E mais do que isso, é uma Rússia que fez um tratado sem limites com a China. Então nós temos, de um lado, uma reorganização da Eurásia, isso envolve a China, envolve a Rússia, e do outro lado, o ressurgimento da OTAN, que andava adormecida. Nas palavras do próprio presidente francês, o Emmanuel Macron, elas estavam vivendo uma morte cerebral, mas ela se reorganizou, ela manda armas para a Ucrânia, ela manda dinheiro para a Ucrânia, enquanto os ucranianos vão sendo sacrificados. Então percebe, é um mundo completamente dividido. A OTAN de um lado e do outro lado a Eurásia. E o Brasil? O Brasil, ele está continentalmente alinhado à OTAN aqui. Nós estamos do lado ocidental. Mas nós também estamos nos BRICS. E quem é BRICS? É Rússia e China. Então o Brasil está no meio de tudo isso. Então essa é a grande questão que o próximo presidente da República vai ter que tratar. Agora, Conrado, falei agora há pouco sobre esse bloqueio no tráfego pelos próprios soldados ucranianos em Zaporídia por questões de segurança. Isso gerou protestos dentro da Ucrânia. Ou seja, é mais uma preocupação para o governo ucraniano. Tem de lidar com toda essa questão que vem de fora do país, que é esse conflito com a Rússia, que é com essas negociações com o Ocidente para conseguir apoio, mas também tem essas movimentações dentro do país que também merecem a atenção dos governantes, né? Toda essa parte leste aí da Ucrânia tá sem internet, tá sem energia elétrica, tá um horror aquilo ali. E é exatamente essa usina que gerava energia, uma das maiores da Europa, e se não a maior da Europa, no fornecimento de energia nuclear. E aí vale a pena a gente lembrar, voltar para o que o Kawaguchi estava nos falando, que o objetivo do Putin para efeitos de guerra ele já conseguiu, né? Ele fez que ia engolir a Ucrânia toda para ficar com aquele pedacinho do Donbass para ele e anexar dentro da Rússia. Por isso que ele já falou, olha só, já fizemos aqui uma votação, vamos incorporar esses novos territórios para a Federação Russa e a partir de agora eu até faço uma oferta de paz à Ucrânia. É isso que ele fez, né? Mas a gente sabe que a própria OTAN já falou através do seu secretário-geral que não vai deixar a Ucrânia perder essa guerra e vão seguir até o fim. Inclusive, como o Kawaguchi estava falando aí com as novas armas, os Estados Unidos, né, estão fornecendo novamente os HIMARS para a Ucrânia, que são esses foguetes aí de longo alcance, e aí a gente começa a ter o avanço dessas linhas de guerra. O que a gente está vendo aí, mais uma vez, eu venho falando já nas últimas semanas, que a situação vai feder cada vez mais, né, usando um termo aqui bem gauchesco, que é chegar num ponto aí onde a violência vai para o combate frontal, né, no boots on the ground, e o que a gente vê aqui é o Brasil sempre nessa sua neutralidade aí, tendo o melhor fazer negociações com a Rússia, por exemplo. Tivemos aí com 10 milhões de litros de diesel chegando no país na semana passada e ele continua também negociando contratos de grãos com a Ucrânia. Então o que a gente vive aí do Brasil é a sua neutralidade também. Essa anexação da Rússia, vale a pena a gente lembrar, já que o professor falou dos BRICS, quando chegou na ONU, os Estados Unidos, né, propuseram uma moção ali e a Índia não aceitou, faz parte dos BRICS, Brasil, né, ficou em silêncio, não aceitou, faz parte dos BRICS, a China não aceitou, faz parte dos BRICS e a Rússia, obviamente, com seu assento permanente, também não aceitou. É isso que a gente está vivendo hoje no panorama mundial, nesse eterno conflito entre Rússia e Ucrânia, Lívia. Eterno conflito sem perspectiva de fim, como todos os nossos comentaristas e o Kawaguchi trouxeram aqui em informação. Eu tenho mais um destaque internacional, mas não relacionado à guerra na Ucrânia, mas muito importante para você que está acompanhando o Headline News. O Japão emitiu um alerta para que os moradores do norte do país busquem abrigo após a Coreia do Norte realizar um teste de míssil balístico. Foi o segundo alerta feito pelo país asiático. Pouco antes, as autoridades avisaram sobre um possível sobrevoo do míssil. Este é o quarto lançamento realizado pelos norte-coreanos em uma semana. E de acordo com informações do governo japonês, o míssil passou pelo país e caiu no oceano. Ainda não há relatos de danos, mas o Japão já estuda uma resposta junto aos Estados Unidos
e a Coreia do Sul. Agora, a gente fala, começando com você, Kawaguchi, de um teste de míssil balístico feito pela Coreia do Norte. A princípio, quando a gente fala de teste, não deveria nos inspirar preocupação. Mas por vir justamente da Coreia do Norte, precisamos nos preocupar, sobretudo quem está naquela região, o Japão principalmente? Sim, é preocupante, principalmente porque esse tipo de teste ele não acontecia desde 2017. Qual que é a diferença desse? A gente escutou um monte de notícias sobre testes de mísseis da Coreia, até mais cedo nesse ano, no primeiro semestre. Por que que esse é diferente? Porque o míssil sobrevoou as terras japonesas, ou seja, as províncias mais do norte. O míssil passou por cima do território japonês e caiu no mar do outro lado do Japão. O que normalmente a Coreia do Norte faz? Ela solta os mísseis, só que sem passar por cima do território japonês. Ele cai no mar, cai perto, cai dentro das águas territoriais japonesas, mas nunca passando por cima de cidades. E o que a gente teve dessa vez foi um alerta, que esse alerta não acontecia aí desde 2017, para as pessoas procurarem abrigos antiaéreos. Não necessariamente abrigos construídos por causa da Coreia do Norte, mas porões. Quando a gente fala de abrigos antiaéreos em situação de guerra, é isso, a pessoa tenta achar um lugar que esteja um pouco mais protegido e geralmente é abaixo do nível do solo. Então, para o governo japonês é bastante complicado. A gente lembra que o contexto geopolítico é que o Japão ele não tem aí forças de ataque, ele tem forças de defesa. Só que já há alguns anos ele vem investindo em melhorar essas forças de defesa. Para a gente ter uma ideia, as forças de defesa deles têm muito mais poder de ataque do que muito exército por aí, inclusive aqui na América Latina. Nós, por exemplo, não seríamos páreos para eles, porque eles estão investindo mais numa direção mais bélica ultimamente.